Olá, tudo bem? Sou Luiz Eduardo Stuart, um dos fundadores e CEO da plataforma PIB. E neste vídeo eu vou te contar 5 dicas para você analisar um fundo de investimento. O dinheiro que investimos nesse tipo de aplicação, normalmente a gente juntou por muito tempo. É a somatória dos nossos recursos ao longo do prazo e que a gente pretende utilizar na aposentadoria. Então a gente fica muito frustrado se esse tipo de operação não dá certo e a gente sai no prejuízo. E se você assistir esse vídeo até o final e aprender as dicas que a gente tem para te contar e colocá-las em práticas, você vai evitar perder muito dinheiro e cair em roubadas que são muito frequentes nesse mercado. Mas antes de começar o vídeo, eu queria te pedir para, por favor, deixar seu like, escrever um comentário aí embaixo, porque não custa nada para você e ajuda muita gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vamos para o vídeo. Um dos erros mais comuns que eu vejo os investidores cometerem, que inclusive eu mesmo também já cometi, foi transferir o dinheiro para a corretora, ir na aba de fundos de investimentos e procurar pelos que estão disponíveis para captação. E até aí tudo bem. Mas depois disso ela normalmente vai para a aba de rentabilidade e vê os fundos que mais renderam nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses e nos últimos 2 anos. E depois disso ela pega metade do dinheiro que ela conseguiu acumular durante toda a sua vida e coloca em um fundo de investimentos que ela nem mesmo conhece. E se você perguntasse apenas um dia depois qual é o nome do fundo que ela investiu e quem é o gestor desse fundo, eu aposto que ela não saberia dizer. Infelizmente, este é um dos erros mais comuns do mercado financeiro e isso, consequentemente, acaba fazendo com que muitas pessoas percam seu dinheiro. Mas fica tranquilo que com as dicas que a gente tem para você, a gente vai lhe ajudar a sair dessa. Eu gosto de dizer que a pesquisa sobre fundos de investimentos deve começar antes mesmo de você abrir o aplicativo da corretora. Nós vamos te contar 5 pontos que você precisa ficar atento antes de investir o seu dinheiro. E o primeiro ponto deles é a estratégia que o fundo utiliza. Ou seja, quais tipos de ativo ele está investindo o seu dinheiro e quais tipos de risco ele está sujeitando o seu patrimônio. Mas como assim? Eu ainda não entendi, Luiz. Você poderia me explicar melhor? Existem vários fundos de investimentos disponíveis no mercado. Os principais são fundos de investimentos de renda fixa, multimercado e fundo de investimento em ações. Mas dentro de cada um desses também existem diferentes tipos de fundos. Existem fundos especializados em investir em câmbio, por exemplo, que investe na arbitragem de moedas entre países. E dentro de renda fixa também existem diferentes tipos de fundos. Existem fundos que investem em renda fixa privada, em títulos de dívida de empresas privadas. Existem fundos que investem em títulos de dívida do governo ou títulos públicos de renda fixa. Então existem diversos tipos de fundos de investimentos que você precisa conhecer. E como você pode perceber, existe uma infinidade de fundos e eu não vou explicar cada um destes fundos neste vídeo porque ficaria muito longo. Inclusive este é um vídeo que a gente pretende fazer mais à frente no canal. Mas você já percebeu como é importante você entender qual é a estratégia do fundo de investimentos? Você precisa entender qual é a estratégia dele para saber se está alinhado com o objetivo que você tem. Então imagina que você está investindo para um longo prazo e que você quer uma evolução do seu patrimônio constante no longo prazo. Se você investe no fundo que arbitra muito as ações ou então um câmbio, ele pode estar sujeito a uma volatilidade muito maior. E não é um fundo tão seguro assim para você ficar mantendo para o longo prazo. Ou por um outro exemplo, caso você ache que a economia brasileira está indo ruim e você quer apostar contra a economia brasileira, você poderia procurar um fundo de hedge, um fundo que está hedgeando a economia brasileira. Enfim, você deve descobrir qual é a estratégia que o fundo utiliza para evitar desilusões. Eu já vi gente que investiu em fundo de renda fixa e ficou decepcionado porque o fundo estava rendendo próximo ao CDI. Mas isso é totalmente normal. É essa a rentabilidade de um fundo de renda fixa. Então você precisa entender qual é a estratégia do fundo para você mesmo não se iludir. Neste caso, o erro foi do próprio investidor, porque se ele queria obter um rendimento mais alto, ele deveria ter buscado os fundos que têm um rendimento mais alto, como os fundos multimercados ou então os próprios fundos de renda variável, como fundos de ações. E o segundo ponto que você deveria ficar atento é a gestão de risco do fundo que você está analisando. Você precisa conhecer como é feita a gestão de risco dos fundos para entender se você concorda com ela e se você quer ter seu dinheiro sendo utilizado nessa gestão de risco. Por exemplo, existem produtos no mercado que alocam quase 80%, 90% da sua carteira em um único ativo. Isso é uma concentração muito grande. Geralmente, este tipo de fundo fica muito sujeito às questões macros da economia e à conjuntura econômica. Então, se acontece um cenário que não favorece ao ativo deste fundo, este fundo vai apresentar uma volatilidade muito superior do que a média do mercado. E pode ser tanto uma volatilidade boa, mas como também pode ser uma volatilidade negativa, que venha fazer você a perder dinheiro. Neste caso, quando o cotista não sabe da concentração que esse fundo possui,
pode ficar muito surpreso com a alta volatilidade que este fundo vai desempenhar. Portanto, sempre descubra qual é a gestão de risco que o seu fundo possui e saiba se está atrelado com o seu objetivo e com o seu perfil de risco para saber se você deve fazer este investimento. E o terceiro ponto que você precisa analisar é muito importante. É o alinhamento de interesse do gestor do fundo e também o custo que ele está cobrando para administrar o seu dinheiro. Normalmente, um fundo de investimentos tem duas taxas que eles costumam cobrar de seus cotistas. Uma taxa de administração, que é cobrado sobre o tamanho do patrimônio que o fundo gere, e outra taxa de performance, que é cobrado sobre o quanto que vai exceder um benchmark, ou seja, se for um fundo de ação que o benchmark é o Ibovespa, o quanto que o fundo está rendendo a mais que o Ibovespa. E você precisa entender se o fundo está alinhado com seus interesses. Por exemplo, se você tem o interesse de bater o mercado, de ter uma alta rentabilidade, você deve esperar que o fundo cobre uma taxa de performance, porque vai ser do interesse do gestor obter uma rentabilidade superior. Porque caso contrário, existem fundos que não cobram uma taxa de performance, têm uma taxa de administração alta e ele está somente seguindo o mercado, ele está buscando ficar igual com o Ibovespa. E isso não vai atender ao seu interesse. E você também precisa ficar atento ao quanto que é essa taxa de administração e a taxa de performance. No fundo de ação, é muito comum vermos a estrutura de 2/20, 2% de taxa de administração e 20% de taxa de performance. Esse é um custo razoável se o fundo que você está investindo é um bom fundo de investimento, se ele costuma superar o benchmark constantemente ao longo dos anos. Mas, por exemplo, quando a gente estava com a taxa Selic em 2,50% no ano passado, existiam fundos de renda fixa que não rendem muito mais do que o CDI, que estavam cobrando 2% para administrar o seu dinheiro. Ou seja, tudo que rendia na renda fixa era somente para pagar o gestor do fundo. E por isso é importante você conhecer o quanto você está pagando para o fundo administrar o seu dinheiro. Qual é a taxa de administração, qual é a taxa de performance e se está alinhado com os seus objetivos. E o quarto ponto que você precisa estar atento é a rentabilidade do fundo entre ciclos econômicos. Voltando ao erro que eu comentei no início do vídeo, as pessoas costumam olhar para a rentabilidade e sim, rentabilidade é muito importante, mas normalmente o prazo que elas olham é muito curto. Elas somente olham para 1 ano ou no máximo 2 anos de rentabilidade. Esse período é muito curto para você saber se o gestor de fundo é realmente bom ou se apenas ele teve sorte, se ele aproveitou de um bull market ou de alguma ação que por sorte ele investiu e foi muito bem. Você deve analisar a performance em uma janela de tempo muito maior. Você deve analisar por mais de 5 anos, por mais de 10 anos se for possível, vai depender do tempo de existência do fundo. Porque com esse período longo, você consegue ver se o gestor realmente é bom, se ele realmente consegue bater o mercado ano após ano e consegue superar o Ibovespa. E um dado que vai te surpreender, mais de 60% de todos os fundos de investimentos de ação não batem o Ibovespa no longo prazo. Então fique atento. Olhe a rentabilidade do fundo que você está interessado em períodos maiores de tempo, por 5 anos ou se der até 10 anos. E o quinto ponto que você deveria analisar é a capacidade técnica do gestor do fundo. Poxa, Luiz, mas como que eu vou analisar a capacidade técnica do gestor? Ora, é simples. Quando você quer, por exemplo, ir ao médico, você não sabe analisar se o médico é bom, você pede referência. Então olhe pela internet, veja se existem referências sobre esse gestor. Veja se tem outros fundos ou outros analistas de investimentos que falam bem deste gestor. Uma coisa para você ficar atento é que os gestores dos fundos, eles costumam mudar de empresa, como qualquer outro profissional do mercado. Então, quando você vê um fundo que tem uma rentabilidade muito boa nos últimos 5 anos, mas o gestor desse fundo que foi responsável por essa rentabilidade, na verdade mudou de casa e está em outro fundo de investimento, isso é algo que você precisa ficar atento. A rentabilidade do fundo vai continuar na empresa, mas a pessoa que foi responsável por essa rentabilidade, na verdade, está em outra empresa. Então você precisa ficar atento em quem é o gestor do fundo que você está investindo. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado das dicas que a gente te deu para poder analisar os fundos de investimento. E se você não conhece a PIB, nós temos uma assinatura que se chama SPY Funds, onde a gente mostra quais são os melhores fundos de todo o mercado e aonde esses fundos estão investindo. Nós vamos deixar o link aqui embaixo para você conferir. E se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar seu like, deixar um comentário e se inscrever no nosso canal. Não custa nada para você, mas ajuda muita gente.